E começando a revisão do capítulo 52 de Boruto, primeiro capítulo do volume 14 e também o primeiro a ser completamente roteirizado por Masashi Kishimoto, que agora será o roteirista do mangá e não mais Ukyo Kodachi, tanto que o nome dele não está mais na capa do capítulo. E para quem ainda tem alguma dúvida sobre a veracidade dessa informação, deixarei vários links na descrição do vídeo para sites confiáveis noticiando essa mudança e também para as traduções em inglês dos tweets da conta oficial da franquia e do Ukyo Kodachi, o roteirista anterior, que são as fontes primárias dessa informação. Pois bem, partindo de onde o capítulo anterior parou, Naruto é mostrado encarando Ishiki em uma cena que dá uma visão geral do design do novo modo, que no final das contas está bem parecido com várias fanarts feitas após o capítulo 51. Enquanto tanto Ishiki quanto Sasuke se surpreendem com esse novo as na manga do Naruto. Inclusive, o Sasuke até observa que o chakra dele é extraordinário. Mas antes da luta prosseguir, o Naruto tem um rápido flashback com a Kyuubi dando mais detalhes sobre como esse novo modo funciona. Em resumo, ela explica que seria como uma espécie de fusão nuclear, seguindo um princípio similar à produção de energia do Sol, mas que usa o chakra deles como núcleos para gerar uma energia completamente nova até esgotar a vida de um ou de ambos pelo consumo de chakra. Quando ela fala sobre núcleos, acredito que ela está se referindo a núcleos atômicos. Ou seja, é uma forma nova de se usar o chakra e não necessariamente todo o chakra da Kyuubi sendo usado de uma vez só, como eu e muitos acreditavam no capítulo anterior. Até tiveram vários memes sobre a Kyuubi, uma raposa de chakra milenar, tendo conhecimento sobre astrofísica, mas não vamos nos esquecer que isso aqui é uma história de fantasia. A Kyuubi, para todos os efeitos, é um pedaço da energia de uma deusa alienígena que se fundiu a uma árvore gigante. Não é difícil imaginar que ela tenha um conhecimento inerente sobre como o universo funciona, assim como muitos seres transcendentais na cultura pop. De qualquer forma, eu acho mais coerente a Kyuubi saber disso do que o Joro no Giovanna de Jojo saber sobre termodinâmica, sendo apenas um marginal. E continuando, a Kyuubi termina avisando que para manter esse modo, nomeado de modo Baryon, que é uma classificação de partículas subatômicas, pelo maior tempo possível, ele não deve fazer movimentos desnecessários ou ter pensamentos supérfluos. E assim a luta tem início, com Naruto tendo uma clara vantagem sobre o Ishiki, acertando vários golpes com extrema facilidade, tanto que o Sasuke até comenta que o Naruto estaria em um nível superior. Mas não demora muito para o Ishiki começar a invocar mais daqueles cubos pretos bem em cima do Naruto, até obrigando o Sasuke a se afastar para um local mais seguro junto com o Boruto. Mas o Naruto pega um deles como se não fosse nada e arremessa de volta para o Ishiki, que se esquiva, mas mesmo assim é acertado por um chute do Naruto, que aparece instantaneamente atrás dele, mostrando uma velocidade incrível, lembrando muito a que ele já teve durante a guerra. E a luta continua com o Naruto dando uma verdadeira surra no Ishiki por várias páginas, cumprindo a promessa que fez no capítulo 38, fazendo o Ishiki engolir suas palavras. Até mesmo sendo capaz de pegar estacas arremessadas em alta velocidade pelo Ishiki antes mesmo de acertá-lo. Um feito que deixa o Sasuke surpreso, pois ele mesmo mal conseguia acompanhá-las com seu Sharingan, mostrando como o nível de seus reflexos e percepção aumentaram, também fazendo o Ishiki ficar claramente abalado, não conseguindo nem acreditar como Naruto ficou tão forte assim em tão pouco tempo. E em paralelo, em Konoha, há uma conversa entre Amado e Katasuki sobre o funcionamento do braço protético do Kawaki, onde é relembrado o fato do Naruto compartilhar um pouco do seu chakra com o Kawaki para que o braço continue funcionando. Até que em um determinado momento o braço do Kawaki começa a ter uma reação e ele sente que o chakra do Naruto está enfraquecendo, o que é comprovado no campo de batalha, onde o Naruto é mostrado tendo dificuldades para ficar de pé. Aparentemente, o gasto de energia era mais elevado do que ele imaginava e já não lhe restava muito tempo, também fazendo com que o Ishiki comece a entender do que se tratava esse aumento de poder.
Mas quando finalmente ele acha que está com a vantagem, algo inesperado acontece. Ele começa a sangrar pela boca e, sem entender o que estava acontecendo, pergunta ao Naruto o que ele fez. Mas o Naruto apenas responde que agora começa a verdadeira batalha para ver qual deles morre primeiro, obrigando o Ishiki a usar uma nova habilidade, que aparentemente o torna capaz de medir o seu tempo de vida, representado como uma espécie de chama em sua sombra. Mas antes que ele possa falar algo sobre o seu estado atual, o Naruto parte para cima dele e acontece mais um flashback, mostrando mais um trecho da explicação da Kyuubi sobre o modo Baryon, revelando que apesar do imenso poder que até mesmo excede o do Ishiki, eles morreriam antes de vencê-lo por causa de todas as inconveniências que esse modo traz. Porém, essa situação era diferente, porque o mesmo poder que encurta suas vidas também faria o mesmo com o Ishiki ao entrar em contato com ele, o que se prova uma grande vantagem. Tanto que em seguida, dando continuidade à cena em que o Ishiki mede o seu tempo de vida, ele observa que o seu tempo de vida caiu de 20 horas para menos de 30 minutos. Basicamente, o objetivo era desgastar o restante da vida do Ishiki, que, como sabemos, tem um tempo de vida limitado, acertando vários golpes antes que suas vidas se esgotassem. Mas não demora muito para o Ishiki perceber que ser atingido por eles era o problema. Enquanto isso, Sasuke, que estava cuidando do Boruto e observando a luta ao longe, percebe que o chakra do Naruto estava diminuindo cada vez mais, o que por um momento dá a brecha para o Ishiki, completamente desesperado, tentar esganar o Naruto e vencer de alguma forma, já que lhe faltava menos de 10 minutos de vida e não parecia ter qualquer chances de conseguir o Kawaki. Até mesmo começa a perder a compostura, chamando o Naruto de ser inferior e caindo em suas provocações. Mas em um determinado momento ele percebe um chakra e começa a gargalhar freneticamente, cantando vitória, dizendo que no final ele será o último a ficar de pé. E assim o capítulo vai chegando ao fim, mas não antes de um plot twist incrível. O Ishiki invoca o Kawaki no campo de batalha, explicando que graças à conexão que o Naruto mantém com o braço protético, relembrado no começo do capítulo, foi capaz de detectar o Kawaki e trazê-lo no último instante. Porém, em paralelo, o Boruto, que havia desmaiado momentos antes, abre o olho com o que parece ser um Byakugan, apesar de não ficar exatamente claro se é um Jogan ou Byakugan, porque no mangá eles têm um design praticamente igual, o que pode indicar que o Momoshiki está se manifestando através dele. Agora, terminando o vídeo, como esse foi um capítulo quase que completamente baseado em ação, não há muito o que se extrair dele para fazer comentários ou teorias. A luta em si já estava dentro do que eu esperava no capítulo passado. Mesmo com esse modo, o Naruto não foi capaz de derrotar o Ishiki e aparentemente o Momoshiki pode acabar se envolvendo no próximo capítulo. Agora, se ele vai ajudar o Naruto a lutar contra o Ishiki ou não, aí é outra história. Talvez a única grande surpresa tenha sido a forma como o Ishiki, entre aspas, recuperou o Kawaki no final. Depois de tanta gente fazendo teorias sobre como o Ishiki conseguiria encontrar o Kawaki nessas circunstâncias, o que já estava até ficando difícil de imaginar, tanto que na revisão do capítulo 51 eu sugeri que talvez ele nem conseguisse achar o Kawaki e o Karma, visto no capítulo 1, teria sido recriado de alguma forma. Quem diria que o braço protético que apareceu há quase 20 capítulos e o detalhe do chakra do Naruto estar ligado a ele faria tanta diferença? Foi uma solução surpreendente que ninguém nos sonhos mais loucos poderia imaginar que iria acontecer e muito bem amarrada na história. Acabou que o gesto de bondade do Naruto em compartilhar seu chakra com Kawaki para que ele pudesse ter um braço funcional, que por si só meio que se tornou um símbolo da ligação entre eles, pode colocar tudo a perder e ser a ruína do Kawaki. Bom, de resto, eu não vi toda essa melhoria no enquadramento que muitos estão falando por aí, já que agora que o Kishimoto assumiu o roteiro, parece que tudo no mangá será perfeito em todos os sentidos para algumas pessoas. Para mim, essa luta continua seguindo o mesmo padrão do Ikemoto.
Não que ela tenha sido ruim ou repetitiva, muito pelo contrário. Ao meu ver, a luta fluiu muito bem, a coreografia de combate foi variada e intensa em vários momentos, especialmente perto do final do capítulo, quando eles estavam bem esgotados. Dava para sentir o desespero do Ishiki a cada cena, a cada tentativa de acertar o Naruto sem sucesso, ou quando o Naruto superava todas as suas expectativas. Eu entendo quem talvez estava esperando mais dessa luta ou desse novo modo, com o Naruto usando mais ninjutsus ou habilidades novas ao invés de taijutsu, já que com esse aumento de velocidade talvez ele fosse capaz de acertar o Ishiki antes de encolher o ninjutsu. Mas bem como foi dito pela Kyuubi, o Naruto teve que evitar movimentos desnecessários para manter o modo pelo maior tempo possível. Esse modo consome muito chakra e é de curta duração. Ele não pode se dar ao luxo de ficar usando ninjutsus, ainda mais coisas como o Kagebunshin, que basicamente divide igualmente o chakra do usuário entre os clones. E o mesmo vale para o Ishiki, que aparentemente estava tentando conservar o máximo de energia possível, tanto que quando ele começa a perceber que o seu tempo de vida estava diminuindo, passa a usar ataques mais simples ao invés do Sukuna Hikona ou Daikokuten. Mas ao mesmo tempo não posso negar que essa limitação faz com que esse modo pareça visualmente mais fraco do que a forma vista no final da guerra, onde o Naruto é mostrado com uma infinidade de variações de Rasengan e habilidades novas. Talvez aquela ainda seja a forma mais poderosa dele, que eu digo mais uma vez, provavelmente ele não é mais capaz de usar. Não vemos isso desde o capítulo 697 de Naruto, seja lá qual for a razão disso. Se bem que no modo Baryon ele mostra ter um nível de velocidade e reflexos que podem ser comparáveis. E falando desse modo, apesar de eu ter achado um tanto conveniente demais ele ter uma de suas principais características, diminuir o tempo de vida do adversário, sendo que o tempo de vida limitado é justamente a maior desvantagem do Ishiki, parecendo até as bancais de Bleach que pareciam ser feitas especialmente para counterar a habilidade do inimigo específico que o Shinigami estava enfrentando, foi muito interessante esse conceito dele funcionar como uma espécie de fusão nuclear baseada em chakra. Foi uma forma bem criativa de criar um novo power-up usando o que já conhecemos na obra. Basicamente é apenas uma nova forma de se usar o chakra. Talvez alguns digam que isso é muito destoante do universo de Naruto e tal, mas talvez esse conceito não seja tão inédito assim no universo de Naruto quanto muitos imaginam. Lembram quando há o choque entre o Rasengan e o Chidori no Vale do Fim, tanto no capítulo 233 quanto no 698, formando aquela esfera negra que vai se iluminando aos poucos, que parece ser uma espécie de reação ao choque dos dois golpes? Eu posso estar viajando um pouco, mas aquilo realmente parece se encaixar nesse conceito de uma nova energia sendo gerada por dois chakras, que seguindo o conceito de fusão nuclear devem se chocar para gerar essa energia da mesma forma que dois núcleos atômicos se chocam para gerar energia em uma fusão nuclear. Eu realmente não duvido que o Kishimoto tenha pincelado esse conceito ainda em Naruto, mas acabou descartando no decorrer da publicação e agora está resgatando em Boruto. O próprio fato do Kawaki ser um humano modificado com nanomáquinas e o visual da habilidade de moldar a forma do braço lembram muito conceitos vistos em Karakuri, um dos one-shots do Kishimoto. Além disso, o fato desse modo se basear em fusão nuclear também cria um novo obstáculo para a sobrevivência do Naruto. Assumindo que esse modo é mortal pelo consumo de chakra, muitos acham que basta o Naruto desativar e pronto, tá salvo. Mas não é bem assim. A Kyuubi foi bem clara no capítulo 51 sobre ele morrer com toda certeza se usar esse modo. E se isso é como uma fusão nuclear, só vai parar quando todo o combustível, nesse caso o chakra, for esgotado. É bem provável que o Naruto não consiga desativar o modo até que um dos chakras que estão servindo como núcleos atômicos se esgote completamente, o que vai matá-lo de um jeito ou de outro.
Pode ser que o chakra da Kyuubi se esgote primeiro e ele seja salvo, como eu sugeri na revisão do capítulo 51, com alguma ferramenta ninja científica que aumente a sua expectativa de vida até que a Kyuubi renasça anos depois, mas caso isso não aconteça, a única forma de parar a transformação seria parar a reação de choque entre os dois chakras. Lembrando que a luta ainda não acabou, o Ishiki não colocou o karma no Kawaki, muita coisa ainda pode acontecer. E tenho a leve impressão de que o Momoshiki, se acabar se juntando à luta como aliado, talvez seja o responsável por salvar o Naruto da morte para que juntos segurem o Ishiki pelos poucos minutos de vida que ainda lhe restam. Agora basta esperar o que o próximo capítulo nos reserva. Bom, então é isso. Agora, fico por aqui, espero que tenham gostado da revisão e nos vemos no próximo vídeo.